Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos nesse nosso encontro do estudo da vida no mundo espiritual, segundo a obra de André Luiz, neste grupo fraterno, amorável, organizado pela AME Serra Gaúcha e coordenado pelo Geraldo Lemos Neto, onde nos encontramos normalmente uma vez por mês para darmos continuidade a esses estudos aprofundados que nos trazem tantos ensinamentos através desta obra magnífica de André Luiz. Vamos passar a palavra ao Geraldinho para dar as suas boas-vindas também. Ele que faz tanta falta no nosso grupo que nós sentimos a sua ausência. Bom, pessoal, aquele abraço de saudade, né? No mês passado eu não pude participar, mas estamos aqui juntos novamente com esse propósito de continuar estudando, aprofundando a obra de André Luiz, recebida pelo nosso querido e amado Chico, mostrando os aspectos de antecipações também científicas na obra da revelação espírita cristã. E nos ensinando o caminho da espiritualização maior que todos nós almejamos. Então, é com esse objetivo que todos são muito bem-vindos, tanto os que estão conosco nas gravações, quanto todos aqueles que assistem depois no YouTube essas gravações, e no sentido de que será sempre muito oportuna a noção da importância dessa obra para o futuro da humanidade. Então, esse esforço conjunto, patrocinado aí pela AME Serra Gaúcha, os nossos queridos Victório e Samira, junto com todos vocês, participantes de todas as partes do Brasil, de Portugal e até de outras nações, nós temos que ter consciência de que a obra de Chico Xavier é uma obra ciclópica, enciclopédica, e que veio antecipando muita coisa que a ciência, passo a passo, irá desvendando e confirmando. Ela teve um objetivo glorioso, um objetivo mesmo de jogar luz para o futuro da humanidade. E eu lembro a vocês que numa das comunicações que o Espírito da Verdade fez a Allan Kardec, aliás, desculpe, não foi o Espírito da Verdade, foi o Espírito do primeiro-ministro da França, fez essa revelação a Allan Kardec, dizendo que ele trabalhava para o futuro da humanidade. E todos os seus seguidores, tanto lá no século XIX, quanto com Chico Xavier, no século XX, também continuam trabalhando para o futuro da humanidade. Então, este é o propósito desse grupo, que a gente não pode esquecer. Nós estamos trabalhando para que, no futuro, a maioria da população tenha acesso ao que hoje nós temos. Então, isso é uma oportunidade gloriosa, uma oportunidade única que nós recebemos por misericórdia do alto e devemos, portanto, valorizar. Portanto, agradeço muito o carinho de todos vocês com esse trabalho, especialmente o de Samira e de Victório, pedindo a ela que faça a prece inicial hoje. Obrigada, Geraldinho. Vou passar para o Vitório dar as boas-vindas também, e ele vai, então, fazer a prece que já havíamos combinado, porque eu terei a apresentação do trabalho. Só referendar mais uma vez a alegria que é esses reencontros mensais,
a presença importantíssima sempre do Geraldinho, que nos traz junto a ele o nosso amado Chico Xavier, que possamos todos sempre com esse objetivo maior de aprendizado, mas também de fraternidade que existe de corações a corações, possamos mais uma vez, na tarde e noite de hoje, aproveitarmos esse trabalho maravilhoso através da apresentação da Samira. Com esse sentimento de gratidão, vamos então mentalizarmos o nosso amado Mestre Jesus, agradecendo por ter nos dado esse espírito de escola, Kardec Chico, trazendo-nos tantos conhecimentos, tantos esclarecimentos, que possamos, como foi referendado pelo Geraldinho, compreendermos a importância desta obra, esta obra do Cristo revivida por Kardec, revivida por Chico, trazendo-nos preciosidades para que, através dessa compreensão, transformemos-nos nos cidadãos que o nosso orbe necessita, principalmente nesse momento de transição, para que seja implantado o Evangelho do Cristo em todas as latitudes e em todos os corações. Rogamos a espiritualidade protetora, a São Luís e a todos os nossos mentores, que sejamos agraciados, que sejamos contemplados com a luz racional para esse entendimento ser ampliado. Agradecendo, Senhor, te rogamos, envolva-nos, Senhor, no teu amor, neste momento e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Vitório. Então, nós convidamos a todos para participarem desse estudo, nós apresentaremos, mas gostaríamos que todos tivessem a sua participação para a compreensão melhor. Nós estamos apresentando, então, a parte 3 desse tema maravilhoso, o perispírito, e hoje, então, vamos tentar chegar à finalidade com esses 3 tópicos: centros de força, propriedades do perispírito e perispírito e mediunidade. Sempre que alguém quiser interromper, pode fazer levantando a mãozinha no computador. O Vitório controla para nós. Nós vamos ver que, na obra de André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, ele vai nos dizer que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Só para compreendermos isso já levaríamos esta aula. Mas o que é preciso dizer é que nas aulas anteriores nós já vimos os corpos sutis do perispírito, vimos as funções dos corpos, e agora André Luiz nos traz que no perispírito existem os 7 centros de força, e que eles estão intimamente ligados aos plexos e que vibram em sintonia uns com os outros, sob a tutela da mente, ou sob a indução, o comando da mente. Então, vejam quando André Luiz nos falando
explicitamente que é o espírito quem comanda todos esses centros de força que estão no perispírito e que se utilizam de células elétricas formando esse campo eletromagnético. Vejam como, na época de Kardec, se falava em fluido, agora, com a ampliação do André Luiz, nós vamos entender este campo mento-eletromagnético, ou campo eletromagnético, que vibra nesse circuito fechado, porque é internamente comandado pelo espírito e exteriorizado através do pensamento. Então, tudo vibra para que, sob o comando do espírito, nós venhamos a exteriorizar todas as qualidades que emanam desse próprio espírito. Então, nós temos os centros principais, como o André Luiz fala, os 7 centros principais, que na literatura orientalista fala em chakras. E que chakra quer dizer roda. Por quê? Porque os videntes veem esses corpos como rodas, como corpos sutis em movimento. Por isso eles denominaram chakras. Mas nós, utilizando a nomenclatura de André Luiz, falamos centros vitais. E que são os principais, né? Esses 7, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o genésico e o básico. Aqui nós vamos ver que essas cores estão relacionadas com as cores emanadas pelo movimento que produzem estas rodas. Isto é, cada uma dessas rodas, desses centros vitais, emite um comprimento de onda. Este comprimento de onda tem uma cor. E esta cor, então, é visualizada pelos médiuns videntes. Então, nós teríamos essas diferentes cores aqui, muito características, e que hoje se identifica cada um desses centros pelas suas cores. Eu também quis trazer essa citação do Dr. Hernani Guimarães Andrade, porque na aula anterior nós não falamos, só citamos. Mas o trabalho do Dr. Hernani Guimarães Andrade é muito grande e foi reconhecido internacionalmente, onde ele chama o perispírito de modelo organizador biológico e ele descreve como um corpo que apresenta células, tecidos e órgãos em outra dimensão e servem principalmente nos processos de reencarnação, mantendo as matrizes biológicas. Então, nós teríamos aqui como compreender. O doutor Hernani Guimarães Andrade, ele, nas suas experiências, ele apresenta, então, este corpo que modela todo o organismo. E ele justamente criou este nome, modelo organizador biológico, porque ele demonstra que, a partir deste modelo, nós vamos ter a conformidade do corpo físico. O Rogério levantou a mão para... Sim, pode falar. Oi, querida. Primeiro, depois tu continua, Hernani, que ele é maravilhoso. Sou um apaixonado pelo trabalho dele. Mas naquele slide anterior, tu podia voltar um pouquinho ali? Esse aí. Existe também uma colocação do genésico ser o básico, e no lugar de genésico é o esplênico. Isso. Só para não dar confusão, às vezes, também. Eu não quis justamente trazer para isso, para não dar confusão. Muitos falam o básico / genésico,
e aqui o gástrico e depois o esplênico. Algumas literaturas trazem isso, outras trazem diferente. Eu trouxe exatamente o que está lá em André Luiz, né? Então. E, então, nós temos esse trabalho do Dr. Hernani, que, ao nosso conhecimento, ele é muito pouco explorado pelos próprios espíritas, muito pouco estudado pelos próprios espíritas. Ele tem um estudo específico sobre o perispírito. E neste livro, Espírito, Perispírito e Alma, ele traz todas as suas interpretações deste corpo. Mas vamos em frente. Então, hoje nós vamos falar sobre as propriedades do perispírito, porque nós vamos encontrar elas bem explicitadas, tanto nas obras de André Luiz, como na obra na qual nós nos baseamos, que é a obra do Dr. Zalmino Zimmermann, o seu livro Perispírito. E ali nós vamos, então, inserindo as citações que se encontram na obra de André Luiz. Então, este livro do Dr. Zalmino é um dos clássicos que reúnem o maior número de informações sobre o perispírito. E ele, nessa citação das propriedades, ele traz especificamente essas: densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade, expansibilidade, capacidade refletora, biocorporidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, odor e temperatura. E nós pretendemos ver todas elas. Então, iniciamos com plasticidade. Neste livro, o Dr. Zalmino nos define como sendo a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Então, quem produz essas alterações é o próprio espírito. Isso nós temos que ter sempre em mente. A indução pode ser externa, mas a alteração é do próprio espírito sobre o seu perispírito. E o Dr. Zalmino diz que o perispírito é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante. Vejam só, quando nós temos essa afirmação que a mente é o espelho do espírito, porém, o espelho desse espírito é o próprio perispírito, e está sob o comando do próprio espírito. Vejam como nós sempre temos que ter isso em mente. Quem sente, quem comanda, quem estimula, quem induz, quem pensa, quem raciocina, é sempre o espírito. Porém, o perispírito, como nós já falamos na aula anterior, é justamente a ferramenta, o instrumento de ação do espírito. A plasticidade refere-se às alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do próprio espírito. Então, nós vamos ver que muitos espíritos trocam as suas formas perispirituais para se fazerem conhecidos ou por adotarem formas aterrorizantes. E qualquer alteração do perispírito ocorre por ação do espírito. Isso é muito importante, que depois nós vamos ver algumas citações no livro do André Luiz, e parece que há um comando da ação exterior.
mas na realidade o que ocorre é o próprio espírito. Bem, este tema, plasticidade, também se encontra no livro dos médiuns, no capítulo 1º, da ação dos espíritos sobre a matéria, na segunda parte do livro. Então, Kardec se refere a essa propriedade assim: mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Então, para aqueles que são videntes, eles, ao identificarem a realidade do espírito através da forma do perispírito, eles podem ter uma visão bem diferenciada do que estão vendo naquele indivíduo fisicamente ali presente. Por isso que nós dizemos que o verdadeiro eu não pode ser escondido dos espíritos, principalmente dos espíritos superiores, né? Porque eles nos enxergam através da indumentária física. E ele continua, Kardec: livre desse obstáculo que comprimia o corpo, o perispírito se dilata ou se contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Então, Kardec já vem nos esclarecendo as regras gerais e, posteriormente, o André Luiz vai dando os detalhes de cada uma dessas alterações. Então, aqui nos Missionários da Luz, nós vamos ver que essa plasticidade ela é muito importante, principalmente neste capítulo 13, que tem o título Reencarnação, e que vai falar da reencarnação vista do mundo espiritual para o mundo físico, na reencarnação de Sigismundo. Então, essa plasticidade, essa propriedade é super importante quando ocorre a miniaturização do perispírito para se ligar àquela célula-ovo que recém foi fecundada. Então, aqui no término daquela fecundação que ocorre para a reencarnação do Sigismundo, os benfeitores, os construtores espirituais, eles justamente conseguem ajustar graças a essa plasticidade. Sigamos. Quem levantou a mão? Rogério, pode falar, Rogério. Só colaborar um pouquinho com aquela parte ali do Hernani, que eu acho muito bacana a visão que ele coloca ali. Ele coloca um cone em cima e um cone embaixo, né? Ele chama o cone de baixo o modelo organizador biológico, e o cone de cima a cúpula. Ali no modelo organizador biológico, nós vamos gravando todas as experiências, quando éramos átomos, quando éramos células, e aí vai indo peixes, répteis, enfim, até chegar ao ser humano. E a parte de cima é o que aprende a lidar, digamos assim, com a matéria e construir essa parte de baixo, e construindo o espírito. A cúpula seria a mente do espírito, e a parte de baixo, os arquivos do espírito. E ele diz assim,
semelhante a nós pegarmos, isso a gente faz essa experiência em aula, né, com a gurizada, ou com as crianças, pega um bombril, esfrega, cai num papel, aqueles farelos totalmente desarmônicos de limalha de ferro, se a gente botar um ímã embaixo, automaticamente eles vão se moldar ao campo magnético do ímã. É uma experiência bem legal, a gente anda com ímã, eles vão se moldando. E ele diz assim, que entre a cúpula e o mob é que está o perispírito, que ele é moldado pelos campos biomagnéticos. Por isso essa plasticidade, só uma colaboração assim, porque eu estou sempre moldando. Então, quando eu vou entrar como espírito, eu moldo aquilo ali. Se eu sair para fora, eu vou moldar o perispírito, que ele chama com psiátomos, né? Que é o perispírito lá fora. Mas sempre vai ser um modelo moldado, e por isso essa plasticidade. Assim como eu mexo um ímã e moldo, eu mexo também o espírito e moldo. Aí ele faz trabalhos de incorporação, tudo a partir daí, e a encarnação de Sigismundo ele pega bem detalhado, mas sempre com essa ideia. São campos biomagnéticos moldando psiátomos, né? E daí dá essa possibilidade de plasticidade. Assim. Esses psiátomos são na nomenclatura do próprio Dr. Hernani, né? Ele que criou Isso. essa nomenclatura. E isso é muito importante porque é o próprio espírito que, expressando-se pelo perispírito, molda o corpo físico. Exatamente, perfeito. Outro exemplo da plasticidade, ou aonde se utiliza também a plasticidade, é na adaptação perispiritual, aumentando ou diminuindo a luminosidade ou mudando a aparência. Então, nós vamos ver no livro Os Mensageiros, André Luiz está sendo levado pelo Aniceto para alguma região mais densa, e ele, então, vai sendo informado. E ele primeiro se capacitou no departamento da luminosidade, e ele expõe essa frase: era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual, porque eles iriam passar por uma região muito densa. Então, eles tiveram que receber este aporte, e André Luiz se sente muito iluminado. Então, nesse capítulo 15, ele vai falar também dessa plasticidade que permite o aumento da luminosidade no corpo perispiritual. E quando eles vão passando, o Aniceto, então, vai falar para ele, falam para os dois: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Então, vejam, primeiro, André Luiz se sente iluminado. Quando eles estão ultrapassando, Aniceto explica que existiam ali espíritos onde se alimentavam das coisas muito ruins feitas na crosta, e eles trocavam essas energias, e eles absorviam essas energias deletérias que nós emitimos, nós encarnados emitimos. Então, ele disse que essa luminosidade que eles estariam sendo portadores para atravessar poderia humilhar aqueles irmãos que estavam ali, mas que, por se alimentarem de pensamentos tóxicos vindos da crosta, poderiam se sentir humilhados. Então, isso também é a plasticidade do perispírito que ocasiona. É bem importante esse capítulo inteiro, capítulo 15,
onde Aniceto vai explicando para eles toda essa plasticidade do perispírito que ainda era desconhecida ao André Luiz. Outro fenômeno onde se utiliza a plasticidade é o fenômeno ideoplástico, que é aquele fenômeno da zootropia ou da licantropia, no caso do lobo, né? Então, nós vamos ter no livro Libertação, de André Luiz, que também essa plasticidade fica escancarada, principalmente no capítulo 5º, quando, na maioria de vocês, com certeza, devem lembrar, quando o Gregório, aquele juiz das trevas, começa a lembrar, através de uma acusação de uma senhora que havia cometido vários abortos, e ele começa a chamá-la de loba. Então, ele induz, mas ela, com o seu pensamento culpado pelo aborto, acolhe aquela indução e ela visivelmente transforma o seu perispírito na frente daquela plateia de desencarnados e transforma, então, como uma situação de aspecto lupino, então, aspecto de lobo. E ela aceita aquele comando, aquela indução do Gregório, aquele juiz das trevas, como sendo loba. E ela acaba confessando, sim, matei aqueles que seriam para ser meus filhos, né? Ela havia cometido 4 abortos. Outro fenômeno onde é utilizada a plasticidade é o fenômeno da ovoidização. Pode falar, Rogério. Eu me sinto às vezes constrangido, fico meio chato. Mas só lembrando ali, sempre é bom contribuir. Que nós temos a construção evolutiva toda em nós. Então, eu só consigo me transformar numa loba se eu fui uma loba em determinado momento. Ele faz com que a gente regrida a um arquivo antigo e eu consigo pegar a forma plástica da loba, mas por dentro eu sou um espírito com todas as conquistas. Eu não vou para trás, eu apenas pego uma formação plástica, por consciência pesada, eu permito aquela hipnose, como ele coloca no livro, né? Ou seja, aquele envio de informação. Então, por isso que eu acho interessante a gente deixar bem claro, né? Não houve uma involução momentânea. Houve, assim, a atuação de um arquivo. Perfeito. E por isso que nós colocamos fenômeno ideoplástico. É só ideia, né? Isso. Não há retrocesso. Porém, aquela consciência culpada permite que ela aceite a indução. E ela dá o comando. Uhum. Isso exatamente. É ela que dá o próprio comando, recebendo a informação, né? Porque perante aquela plateia, parece que ele fez ela ter a indução, ter a transformação, né? Exatamente. Mas isso tem que ficar bem claro, por isso que eu trouxe aquela citação de Kardec, o perispírito obedece à mente que o comanda. Isso é importante. Isso. E ali também na luz, assim, eu sempre fico pensando essa questão da luz, eu acredito que a possibilidade de aumentar ou reduzir a vibração eletromagnética das células do nosso perispírito, né? O padrão vibratório ampliando, nós nos iluminando. Aí, se tu mais ou menos conseguir baixar um pouquinho essa vibração no nosso perispírito, nós conseguimos trabalhar essa luz, essa conquista, né? Até porque, naquele livro do irmão Jacó, aquela irmã que desencarna, que tu mesmo já citaste aqui numa outra apresentação, ela vem iluminada, porque o padrão vibratório dela já era, por natureza, extremamente elevado, né? E o irmão Jacó, Frederico Figner, ficou constrangido. E eu trouxe Isso também é lindo, a citação do Voltei hoje também, do Frederico. Mas que legal. aqui é importante, quando
falas da luz, porque o próprio Aniceto fala, pensem com intenção que vocês podem reduzir a luminosidade. Lembra que eu li? Exatamente, né? Imagina ajustar o padrão vibratório que tu está colocando no teu corpo espiritual. Que espetáculo isso, né? Maravilhoso. Como é para o inverso, né? Quando tu tem essa ideia fixa nesse processo de ovoidização, que também é descrito, e pela primeira vez é descrito nesse livro Libertação, e nós soubemos, até se o Geraldinho quiser complementar, que eu lembro que foi numa das jornadas da Anne que ele nos informou, que este livro estava pronto para ser lançado muito tempo antes do que realmente foi lançado, porque ainda não haveria compreensão para nós aceitarmos essas informações de André. Exatamente. Pode falar, Geraldinho. Nós temos essas informações, acho que está muito escuro aqui, só um minuto. Mas nós temos essas informações das psicografias que Chico recebeu no culto do Evangelho da Fazenda Modelo. E acender, por favor. E lá, tanto Emmanuel quanto Ney e Lúcio comentam que o livro estava sendo recebido, mas havia como que uma celeuma, porque algumas pessoas, alguns espíritos, como o espírito de Emmanuel e como o espírito de Ney e Lúcio, queriam que André Luiz trouxesse mais informações a respeito dessas zonas mais de maior sofrimento, mas lá de cima, quem coordenava a tarefa da revelação de André Luiz, que era uma comissão de sábios da espiritualidade, vetou por algum tempo, né, essas informações. Então, o Chico foi recebendo, a partir do Mensageiros, Missionários da Luz, mas elas só puderam ser materializadas no livro Libertação depois de muitos debates. Eu lembrei disso que tu comentaste, porque realmente é a primeira vez que se fala em ovoides na literatura espírita, é justamente com essa obra Libertação. E justamente esses ovoides nada mais são, como o próprio Rogério falou, é o espírito na sua forma perfeita, porém o perispírito toma uma forma de ovo, por quê? Porque fica nessa ideia fixa, ou monoideia, ou produzindo esse efeito ideoplástico. E aí nós vamos ver neste capítulo 12 de Libertação, nós vamos ver justamente que houve uma inversão desse processo para a libertação de duas pessoas. Então, eu vou contar rapidamente esse capítulo, porque é um dos capítulos muito importantes, chama-se Missão de Amor, onde nós vamos ter que o Saldanha era aquele chefe dos obsessores da Margarida, aquela filha do juiz que condenara injustamente o filho dele. Então, vejam só, o Saldanha tinha um filho que fora condenado injustamente e estava preso. Ele era casado com a Iracema. Este filho chama-se Jorge e era casado com a Irene. Como ele fora preso, ele enlouqueceu na prisão. E a Iracema morre de depressão, a sua mãe, e a sua esposa suicida-se. E elas estavam
tão fixadas na ideia de salvar o filho e o esposo chamado Jorge, que elas tornam-se ovoides, elas tornam-se com a forma perispiritual de ovoide. E aí, o próprio Gubbio, que é o orientador do André Luiz neste livro, ele vai, então, através de uma prece profunda, libertar essas duas pessoas, esses dois espíritos, Iracema e Irene, dessa monoideia sobre o Jorge. E, a partir daí, o Saldanha reconhece essa ação benéfica para os seus entes queridos, quando ele vê o Jorge também ter uma reação melhor. Então, desses quatro, o único que estava encarnado era o Jorge, mas o mundo espiritual que ali ao redor dele estava agindo, ele tinha uma ação deletéria, mesmo por amor. Então, a mãe amava o filho, a esposa amava o Jorge, mas era uma ideia tão negativa ou tão aprisionante daquele espírito que elas tomam a forma de ovoides e se incrustam no perispírito do próprio Jorge. Então, essa também é uma propriedade onde é utilizada, então, a plasticidade. Fica a dica para quem quiser ampliar e ler todo o capítulo, é maravilhoso. Pode falar, Rogério. Eu gosto de entender, mais ou menos, que o ovoides é algo bastante complexo, né? Eu gosto de entender que a pessoa parou de mandar o comando para a estruturação do perispírito. Ela ficou tão fixa numa monoideia que ela nem manda dizer, ó, aqui tem que ter um braço, ali tem que ter uma perna, ali tem... Ela se perde nela mesma e para de enviar informação de modelagem do perispírito, né? Isso é algo impressionante, assim. E impressionante esse poder mental, né, Rogério? Isso. Impressionante esse poder mental. Nós ainda não sabemos utilizar na sua extensão total esse poder. E a sorte que a gente está dentro de um corpo material que a gente não consegue fazer esses estragos, mas surgem umas patologiazinhas, uns cânceres, umas coisas, que é mais ou menos em função disso, né? Que o Geraldinho quer falar. Pode falar, Geraldinho. Eu achei muito, muito importante frisar aí exatamente essa questão da ideia concentrada, porque a gente sabe que esses processos de manutenção da vida, que são os processos que André Luiz vai chamar, especialmente no Evolução em Dois Mundos, de automáticos, não é? Eles vão ser influenciados justamente pela falta de vida da pessoa, não é? Ela, a partir do momento que ela se fixa num pensamento infeliz, mesmo que seja dentro da família, de socorrer um familiar, mas é um pensamento de quase que de total exclusão da própria vida, não é? A pessoa fecha o pensamento, seja na tristeza, na revolta, na depressão, no vício ou no crime, e aquela ideia viciosa se repete, ela fica num ciclo vicioso pensamental, então ela prende-se nesse ciclo vicioso de pensamento, que é uma cadeia mental. E nesse momento, esses processos de sustentação do corpo espiritual vão sendo deixados de lado. E aquilo, a própria forma vai se perdendo por isso,
não é? Não que de forma autômata, praticamente. Não que ela deseje isso. É bom a gente separar as coisas. Ela nunca vai desejar isso, não é? Mesmo porque uma pessoa nessa condição nem tem esse conhecimento. Ela nem alcança o mal que ela está fazendo a ela mesma. Mas essa falta de vida própria, falta de aspiração superior, falta de fé, falta de confiança em Deus, falta de confiança em si mesma, falta de confiança no poder que ela tem de transformar não somente a sua vida e a vida dos seus, faz com que ela praticamente se enxugue corporalmente falando, no sentido perispiritual, e aí essa forma ovaloide vai sendo fixada, não é? E isso é muito triste. A gente vê isso nas reuniões de desobsessão. E ela se incrusta no próprio perispírito, né? Isso que é impressionante, porque o próprio espírito, dando esse comando, ele, além dessa forma ovaloide, ele se incrusta no objeto do pensamento. No caso, neste caso aqui, foi no Jorge, mas existem pessoas que ficam até por raiva, coincidindo com o perispírito daquele indivíduo, né? Então, são identificados esses, e são sugadores de energia. Isso que é o problema. Acabam virando formas vampirescas. Vampirizando o indivíduo. Vampirizando o objeto até do próprio amor ou do próprio ódio. Isso aí. E justamente quando nós nos damos conta e esclarecemos que não é bom nem para um, nem para o outro, mesmo que seja por amor, por ciúme, por zelo, não é bom porque sugam as energias. E aquele que é sugado, ele ali se encontra como que fosse um parasita a absorver-lhe essas energias. E o que é interessante também é que aquele que o perispírito recebeu esses ovoides só consegue penetrar no perispírito dele, se acoplar, devido também à sua postura interior de desajuste, de desarmonia. Não pode, ninguém pode pegar um ovoide e colocar em mim se eu não tenho as estruturas para receber aquele ovoide, né? Isso é interessante. Bem lembrado, Rogério, porque, como eu falei, o Jorge tinha enlouquecido. E essa é a postura que agasalhou a mãe e a esposa, né? Na forma de ovoides. Muito bem lembrado. E voltando àquela ideia de que nós paramos de mandar o comando, porque nós constantemente estamos mandando o comando, a gente, quando sai do padrão vibratório ideal, que cada um tem o seu, né? E nós começamos a odiar a política, seja lá o que for, nós modificamos o nosso padrão vibratório e automaticamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso começa a trabalhar de forma desarmônica. Aí que vão surgir as patologias mais graves, que é devido à nossa entrada num padrão vibratório que não nos compete mais, não nos condiz mais, e que a gente, como disse o Geraldinho, a gente tem que estar sempre buscando. Eu adoro a questão 540 do Livro dos Espíritos. Para que nós estamos aqui? Para crescer e fazer crescer. Esses são os objetivos. No momento, como disse o Geraldinho, que eu paro de viver, eu começo a estacionar e gerar esses problemas no corpo físico, e se eu estou desencarnado, então é mais plástico ainda. Mais fácil. Muito bom. Outra propriedade é a densidade. É a massa volumar, propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Então, nós sabemos, para nós, o perispírito não tem
uma matéria ainda identificável pelos instrumentos da ciência. Porém, é matéria. Se é matéria, ele tem densidade. Então, o perispírito é agente da alma, ele não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade que se relaciona com o grau de evolução da alma. Nós já sabemos que quanto mais evoluído for o espírito, menor a densidade. E a densidade psicossômica varia, pois, de acordo com a evolução, ditando, então, o seu peso e a sua luminosidade. Então, vejam só, eu sempre digo que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo onde eu vou acordar. Por quê? Porque eu vou acordar aonde o meu peso específico, a minha densidade, me colocarem como espírito desencarnado. Então, isso é importante nós entendermos, que não existe alguém que vai determinar para onde nós iremos no mundo espiritual. São as nossas obras, no bem ou no mal, que ficam gravadas no nosso perispírito, e aí trarão a densidade. É o que Jesus falava, que nós não podemos entrar nas bodas ou no festival se não tivermos a núpcia, se não tivermos o traje nupcial. Por quê? Porque aí estaremos com impurezas e não poderemos entrar no reino de Deus. Então, nós vemos muito claramente como nós sujamos o nosso corpo perispiritual através das nossas ações, dos pensamentos, das nossas atitudes. Muito bom. Somando um pouquinho, querida, que está ótimo, né? A ideia de que a túnica nupcial é o nosso coração, né? Aonde ele está vibrando. Se nós estamos vibrando no apego, às vezes a gente diz assim, não, eu sou desapegado materialmente, né? Então fica feliz por isso, mas sou apegado à fofoca, sou apegado às notícias de crime, sou apegado, que densificam o meu pensamento. Então, quanto mais eu viver em espírito e compreender a Terra como uma escola em que cada um está passando o seu aprendizado, não julgar, não criticar e não vibrar nesse processo, mais eu consigo fazer meu coração mais leve, consequentemente, meu perispírito menos denso, digamos assim. Isso é muito lindo, porque está tudo nas nossas mãos, né? Quanto mais a gente está vibrando com o Pai, mais leve a gente fica. Pois é, mas o problema é quando nós já temos essas nódoas no nosso perispírito. E aí já temos ele com as densidades que impedem a nossa túnica nupcial. E o que eu sempre digo é o daqui para frente. O daqui para trás eu não posso mudar. Então, o importante é nós termos isso em mente, que nós podemos manter a nossa túnica o menos poluída possível, o menos suja, o menos densa possível, né? Essa lei, eu acho, como sempre, né, as leis divinas são encantadoras. O André, lá no Evolução em Dois Mundos, ele diz que há aquele momento que surge o verbo, surge o pensamento contínuo, surge a responsabilidade. E aí ele coloca assim, dali para trás, eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Agora começa a ter. Então, isso é lindo, essa percepção do momento que nós começamos a ter. E aí a espiritualidade nos diz que quando ela vem cobrar um desses nodos que nós temos para resolver e nos encontra trabalhando, eles adiam a cobrança. Ou seja, nós temos sempre a possibilidade de vibrar o amor, de caminhar com amor, caminhar com leveza, mesmo que tenhamos um passado, e acho que quase todos temos, para resolver várias coisinhas, né? Maravilha. Outra propriedade é a ponderabilidade.
Na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com a sua identidade, ditada, sobretudo, pelo estado de moralidade do espírito. É claro que ponderabilidade, densidade, nós vamos ver aí exatamente as propriedades relacionadas. É que quanto mais evoluído, quanto mais moralmente for Te perdemos, Samira. Não sei se faltou luz aí ou caiu a internet. Tu tá sem áudio, Geraldinho. Vamos ter que mandar um WhatsApp para ela. Só um minuto. Oi, pessoal, acho que caiu a internet aqui, liguei o celular, ela começou a oscilar muito e a Samira, eu acho que agora caiu, só um pouquinho. Certo, querido. Não. Deu um problema com a nossa internet aqui na transmissão. Aguentem um pouquinho, tá, queridos? Certo, querido. Só ver esse sorriso aí já tá bom. Agora voltei. Ótimo. Agora vamos projetar, então. Estão me ouvindo agora? Ótimo. Sim, perfeito. Imagem e som. Tudo ótimo. Bom, então, como eu estava falando, nós dividimos, eu digo, o doutor Zalmino, traz essas propriedades do perispírito separadamente, mas claro que uma interfere com a outra, uma está junto com a outra, por quê? Porque tudo está interligado. A densidade e a ponderabilidade são estruturas, são propriedades que justamente dão qualidade do peso específico da matéria quintessenciada, que forma a parte material do perispírito. Então, tudo está ligado à condição de desenvolvimento moral do próprio espírito. E na ponderabilidade, nós trouxemos o exemplo, aqui, o exemplo de André Luiz, quando, na descrição no nosso lar, ele acorda lá no umbral e naquela situação horrível, onde ele era chamado de suicida, etc. Mas, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, nós vamos ver que André Luiz diz assim: nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete, mero problema de padrão vibratório. Vejam novamente aí, é a nossa consciência leve ou pesada que vai determinar o lugar onde vamos despertar.
Lembra, querido, aqueles trabalhos lindos que o Vitória apresenta de medicina vibracional? É a vibração do nosso coração que vai deixar mais denso ou menos denso o nosso espírito, né? O nosso perispírito. E o que é bacana é que a gente pode trabalhar isso já, né? Nem é no futuro, é já, né? Tirar, como diz André Luiz, não albergar, não guardar porcaria, toxina, e ser leve, né? Isso é que é lindo, essa construção imediata, assim. Eu também penso assim, sabe, Rogério? Eu digo assim, que nós podemos fazer nesta encarnação. Por isso que é importante esse estudo, porque traz ferramentas, traz conhecimento para que nós possamos usar aqui e agora, não esperar ir para lá, ter consciência dos erros, voltar. É muito demorado. A Maria Márcia levantou a mão, Samir. Pode falar, querida. Dá um pouco de medo, né, Samira, quando eu ouço você falando dessa questão aí da vibração, porque como nós ainda como espíritos de terceira ordem, estamos aí o tempo todo caindo e levantando, né, pensando, lutando contra as nossas más inclinações, e aí eu fico pensando o seguinte, quando a pessoa está assim num momento já de próximo ainda à desencarnação, e isso deve ser mais difícil ainda, porque nesse momento ela não tem muito o que fazer. E as nossas vibrações, quem está do lado de cá, acabam também influenciando nela, né? Na pessoa que está para desencarnar, né? Por isso que nós não podemos deixar para depois essa correção. Por isso que nós temos que ter em mente que nós somos finitos enquanto estamos na carne. Nós temos um dia da partida, mas não podemos esquecer da misericórdia do Pai, né? Aquela história assim, meu Deus, o que eu fiz, eu errei. Isso não, isso só atrapalha, só paralisa. É aceitar que erramos, aceitar que ainda vamos errar, mas fazer de tudo para evitar. É aquilo lá, o esforçar-se para domar as más inclinações. Né? Agora, é bem como tu dizes, aqueles que nos conhecem sabem que nós estamos, às vezes, partindo com uma consciência muito complicada. Né? Então, a oração é fundamental. A Isabel levantou a mão, Samir. Pode falar, Isabel. Só complementando. Nós costumamos dizer, aí também se calhar, que Deus dá o frio conforme a roupa. Por isso, nós não podemos também crer numa existência chegar a tudo, não é? Vamos começar por uma ponta e vamos, como um amigo muito querido diz, vamos fazendo a mala. Porque lá está. Vamos agora começando a fazer a mala. Nós não sabemos se é logo, se é agora, se é daqui a 20, 30 semanas, meses, anos, não é? Quando partirmos, por isso tivermos mais ou menos a mala feita, pelo menos qualquer coisinha. Mas Deus como tu disseste, é misericórdia infinita, não é? Mas eu estou a falar assim, mas ainda não tenho aquele estado zen, aquele sorriso do Rogério, não é? Eu também não. Não é? Mas vamos fazendo o que podemos. Deus é Pai. Isso. Eu gosto de fazer uma brincadeira e a gente fica com pena de não ter sido aqueles primeiros cristãos lá com aquela fé que foram para a arena, que coisa linda. Mas daqui 1000 anos, 2000 anos, vão estar dizendo assim, nós éramos os primeiros espíritas, naquela época conturbada, tu estava encarnado. Então nós temos um valor que nós não imaginamos e temos que trabalhar com esse espírito, com essa empolgação. Nós somos os primeiros espíritas
tentando levar a obra do Chico adiante, tentando levar o Evangelho adiante. Que bênção nós temos, não é responsabilidade só, é que bênção nós temos. E aí andar com esse coração cheio de alegria e de entusiasmo. Assim. Eu entendo que nós temos a responsabilidade sobre nós mesmos, e aí faz toda a diferença. Eu não vou postergar e eu também não vou delegar essa responsabilidade, eu vou atuar. Exatamente, com alegria, né? Isso é que é lindo. Com alegria. Nessa propriedade, o Dr. Zalmino também cita Emmanuel, numa citação no livro Roteiro, e ele diz assim, que o perispírito obedece a leis da gravidade, no plano em que se afina, significando que, embora possa parecer fisicamente imponderável, porque não é matéria densa, porque nós ainda não conhecemos essa matéria, não deixa de apresentar um certo peso, variável em cada região ou esfera, visto que, de qualquer forma, sendo matéria, ainda que tênue ou sutil, submete-se aos princípios gravitacionais imperantes no meio em que se situa e do qual se nutre. Então, Emmanuel vem aqui também ressaltar que, mesmo que nós não conheçamos a matéria ainda do perispírito, ela não deixa de ser matéria e, por isso, sofre a ação da gravidade. E nós somos vinculados nos lugares onde merecemos estar no mundo espiritual. E aí vamos sofrer as leis da gravidade. Por isso que o próprio André fica aqueles 2 anos no umbral, né? Porque ele ali precisava, então, estar. Só uma lembrança que talvez alguns aqui não saibam, que no nosso lar está 8 anos, mas foi um erro de grafia da FEB lá. Ele, na verdade, ficou 2 anos, o que é um consolo para a gente também, né? Exatamente. Mas o que é lindo também aí, que, de novo, essa empolgação, que quando nós conseguimos ampliar o nosso padrão vibratório e diminuir a densidade do perispírito, nós podemos volitar no plano espiritual. Eu não vejo a hora de volitar no plano espiritual. Que coisa linda, né? Que prêmios nós vamos ganhando. Tem muita coisa para nós ainda fazermos aqui para merecermos o lugar do nosso peso específico diminuído no mundo espiritual. Outra propriedade que é muito característica é a luminosidade do espírito, e está novamente relacionada com a pureza. Quanto mais puro, mais luminoso será o espírito. E essa luminosidade, como a densidade, é uma característica muito pessoal do espírito. Essa citação vem justamente porque tem brilhos diferentes para espíritos também de mesma evolução. Porque nós sabemos, os espíritos são únicos, a evolução é única para cada espírito, não existem 2 espíritos iguais, portanto, não existem 2 perispíritos iguais, e por isso que a característica é muito pessoal do espírito. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, na segunda parte, vai falar também sobre a luminosidade. E lá ele escreve assim: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Alguém levantou a mão? Que eu daqui não estou vendo. Alguém gostaria de falar?
estou ouvindo barulho. Bem, e Kardec continua. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente à intensidade da luz na obscuridade. Eu gosto de trazer essas informações de Kardec, porque parece que Kardec nunca falou sobre as propriedades do perispírito. E quando nós vamos pensando, como fazemos nos livros do André, nós damos robustez e compreensão para aquilo que traz toda a doutrina sendo com a mesma finalidade de esclarecimento. Quando nós falamos de luz, lembramos sempre de Saulo, quando cai às portas de Damasco, visualizando Jesus. E essa luz foi tão intensa que cegou o próprio Saulo. E aí o próprio Jesus orienta Saulo de como obter a visão novamente. Mas essa perda de visão pela luminosidade é tão importante porque, em real, o que precisava Saulo era olhar-se para dentro de si. E nesses 3 dias que ele fica cego, temporariamente cego, ele consegue visualizar. Então, esta luz, a luminosidade do Espírito, claro, no caso aqui Jesus, traz também uma finalidade útil para Saulo. Eu gosto muito dessa passagem. Aqui também, Francisco de Assis, ao identificar Jesus nas suas visões, também o vê iluminado. E aqui eu trouxe... Um pouquinho antes, querida, ali no Saulo, eu acho lindo o momento em que o Aniceto vai curar ele, e aí o Ananias vai curar ele, isso. E aí ele diz assim, caíram-me como pesadas escamas. Então não foi só uma cegueira física, né? Foi uma cegueira espiritual que caiu dele, assim, e ele passou a ver de outra forma o processo. E a ideia sempre da luz relativa à pureza, eu acho que é o quanto a gente vai descascando a animalidade, né? E todos nós trazemos a raiva do tigre, né? O medo, a inveja, o querer o poder, são coisas animais que foram necessárias num processo evolutivo. Quando a gente começa a perceber que isso era uma coisa que não deve mais me pertencer, a gente vai tendo essa pureza de tirar a casca animal e aí brilhar mais, assim, e ser mais leve. E ser mais luz de Jesus tu não pode exemplificar porque não vale, né? Aí é o concurso. Mas eu gosto tanto da passagem do... Mas é lindo, nossa. Estão travando um pouco, queridos. E ele iria perseguir para matar. Ananias tem que receber em desdobramento a cura de Saulo, porque ele não queria curar. Nossa, eu acho lindo isso. Pode falar. E no desencarne do Saulo, do Paulo, estava o Ananias lá, aguardando ele, com toda a turminha. Que coisa linda. E com Jesus, né, claro. É muito bonito. Quando ele desencarnou, ele ficou cego novamente. Quem abriu a visão dele foi o Ananias. Isso, né? Pela segunda vez. Que coisa linda isso, né? Nossa, é muito bonita a passagem de Saulo a Paulo. Pode falar, Soninha.
O Rogério falou que a luz de Jesus não serve, né? Mas, como exemplo, mais a luz do Chico, por exemplo, porque é muito fácil a gente imaginar um espírito desencarnado luminoso, mas um espírito encarnado com uma luminosidade acima da média é realmente uma coisa singular. E eu lembro que, eu não sei se foi nas lives do Geraldinho ou de alguma outra pessoa relacionada muito próxima ao Chico, que há um relato de que numa sessão de materialização, se não me falta a memória, ele pedia cobertores para levar para ele, que ele seria o médium, cobertores e cobertas, e as pessoas ficaram curiosas para que ele queria aquilo, e foi lá para a salinha, e uma senhora acabou entrando na salinha e relata que o Chico estava transformado num verdadeiro sol. Exatamente. E ele, né? Então, isso é realmente fantástico. Numa sessão de materialização na casa dele, em Pedro Leopoldo, onde ele seria o médium de materialização, estava, um detalhe, estava muito calor. E ele mesmo assim pedindo para as pessoas levarem cobertores. E ele tapou-se de cobertores, tentando esconder o fenômeno que viria logo em seguida, né? Que era a transformação do corpo dele num sol de luz. Mas ele não conseguiu, porque a luminosidade ela se espalhava além dos cobertores. É muito bonito isso. E daí, então, quando eu trago o Frederico Figner... Samira. Oi? Pode falar. Eu não queria interromper. Eu só queria pedir uma orientação da família. Nós somos uma família. Mas eu não quero interromper. Quando você estiver chegando ao final, se tiver algum tempinho, eu faço a solicitação novamente, tá bem? Tá ótimo. Então, este livro, o Chico escreve em 49. Todos sabemos que ele utiliza o pseudônimo de Irmão Jacob, porque ele recém havia desencarnado e iria ser identificado. Mas o Frederico Figner também produz essa luminosidade, ele é recebido no leito de morte por Dr. Bezerra, e ele tem várias passagens no Rio de Janeiro onde descrevem a sua luminosidade pelas obras que ele havia feito, que ele houvera feito, né? E também nós lembramos aqui, quando falávamos dele, que ele era um espírito nascido fora do Brasil. Quando vem para o Brasil, ele passa a trabalhar, foi presidente da FEB, mas passa a trabalhar muito intensamente com os pobres. E ele depois, então, ele é identificado com essa luminosidade até por aqueles com quem ele ajudava. Mas ele era tão luminoso que, por isso, nessa figura, nesse slide, nessa imagem, eles vão, então, abrindo espaço para ele passar, né? No sentido de que ele houvera trabalhado muito no bem, e por isso era reconhecido também pela sua bondade. Também aí, nesse livro, nós vamos ter o relato da luminosidade dos espíritos. Outra propriedade, a penetrabilidade. Então, a natureza etérea do perispírito permite ao espírito ser presente às necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Porque nós sabemos que a penetrabilidade está muito relacionada com a porosidade. Isto é, como é outra matéria,
Não existe matéria densa, matéria física, que se oponha ao espírito. Não existe. Então, aí nós vamos ver justamente essa faculdade, e ela está também descrita por Allan Kardec em Obras Póstumas, quando ele diz: matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Coisa que todos nós já sabemos do estudo, mas é esta propriedade da penetrabilidade que assim faz. E aqui nós vemos Gabriel Delany fazendo esta relação da penetrabilidade com a porosidade. No seu livro Espiritismo perante a Ciência, ele nos diz: mas, se supusermos um estado de matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas e eminentemente tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias sem necessidade de manipulação. É o que se dá com o perispírito, que, formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. Desculpem aqui o erro de português. Então, isso para nós termos a compreensão por que os espíritos vão em qualquer ambiente onde são atraídos, chamados pelas atitudes, pelos pensamentos, sem obstáculo nenhum, justamente por essas duas propriedades, tanto a penetrabilidade quanto a porosidade. Outro item muito importante é a visibilidade. E, querida, só uma coisa que eu gostaria de somar também, é que qualquer espírito pode entrar na nossa casa por esse processo, mas não há permissão para espíritos inferiores de acordo com o nosso padrão vibratório, com o nosso trabalho. Isso é interessante porque a gente tem essa segurança. Se eu estou no bem, a minha casa é protegida. Se orares, tu e a tua casa serão amparados, né, de Jesus, né? Isso é lindo, né? Essa vigilância que tem no nosso lar. Eu acho muito bonito isso. A gente relaxa com isso, né? Por isso que eu falei, se nós o atrairmos, se nós os permitirmos, se nós os chamarmos, eles vêm, se não. É isso aí. Eu posso contar uma historinha aqui, que é curiosa, assim. No tempo, eu tive uma fábrica, e aí eu ficava tipo um aquário, vendo toda a fábrica funcionando, e eu estava ainda naqueles computadores antigos, aqueles quadradões, assim, e eu vi uma notícia e me choquei com a notícia, assim, era uma notícia política, e o meu impulso não foi dos mais positivos. Quando eu olhei para o lado, tinha um espírito extremamente mais pesado, e dizendo assim, eu concordo contigo, sabe? E aí, olha a ignorância da gente, né? Eu imediatamente sintonizei com o meu amigo espiritual e disse assim, como que vocês deixaram entrar uma entidade assim? Olha só, né? E ele disse, nós não deixamos entrar, tu chamou. Olha que interessante isso, né? E eu tive que explicar uma nova visão, tive que doutrinar esse espírito, né? Mas então a gente tem uma proteção, mas se a gente chama, a gente tem essa liberdade de chamar também. Isso aí. Então, foi uma experiência boa. É o livre-arbítrio. Uhum. A visibilidade, o perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Não é para os espíritos. E é claro que aqui não estamos falando dos videntes. Estamos falando de nós, normalmente, não conseguimos ver o perispírito. Isalmino nos diz, os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhes o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados
observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Então, é claro que, mesmo os desencarnados, eles conseguem observar dos seus pares, mas não dos elevados. Mas os elevados, sim, os espíritos superiores podem ver justamente as necessidades, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E aí nós vemos bem como se mostram os trabalhos de esclarecimento espiritual nas reuniões espíritas, onde então nós vemos que existem os mentores que conseguem ver os espíritos necessitados e até a fazerem, então, a percepção, a união entre os médiums e esses espíritos comunicantes, porque eles conseguem perceber, através do perispírito, a condição daqueles espíritos. Também, nos domínios da mediunidade, que nós já vimos, no capítulo 13, tem pensamento e mediunidade, que nós também vimos essa condição da visão. E Aulus estava perceber. Então ele diz: nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente aqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Então, o Aulus, na sua condição de orientador e benfeitor, ele conseguia perceber a presença desse espírito que iria se comunicar através da Celina. Então, tanto para os encarnados como para os desencarnados. É a propriedade do perispírito. Outra propriedade, a corporeidade, que ela está ligada justamente à função organizadora. O perispírito é o corpo sutil do espírito e serve de instrumento para moldar o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário e fetal e imprimindo às células e tecidos informação às suas características. Nós já vimos essa função organizadora, quando nós trocamos as células, nós não perdemos a nossa forma, e tudo isso é dado pela propriedade da corporeidade. Zalmino também destaca: pode o espírito desencarnado mais evoluído e invisível para os menos adiantados aparecer para estes, adensando-se perispiritualmente, ou seja, atraindo elementos mais materiais e corporificando-se de maneira a ser percebido pelos que ainda estagiam em planos evolutivos mais inferiores. Aquilo que nós vimos anteriormente, também na visibilidade, ocorre na corporeidade. Nós todos lembramos da mãe do André, que também se adensa e vem fazer uma visita. Nós lembramos daquela... Ai, agora me fugiu no nosso lar, que ela traz a prece, a Celina, não, e a superiora, que ela traz a prece no... Hã? Ela traz a prece no nosso lar, e ela também se adensa, também no mundo espiritual ocorre o adensamento através da corporeidade. Ministra Veneranda. Isso, querida. Ministra Veneranda, obrigada, Dex. Ela também se adensa para fazer a prece no livro Nosso Lar. Então, eles também podem, no mundo espiritual, adensarem o seu perispírito e se tornarem visíveis através dessa propriedade. Aí nós vemos os fenômenos de materialização,
que estão descritos também no Livro dos Médiuns. E Kardec escreve: esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Isso eu trouxe também porque sempre há, além da permissão, a intenção do espírito para a materialização, para a corporificação, para adensar o seu perispírito. E Kardec continua: quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito em estado próprio a torná-lo visível. Mas, para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. E aí nós vemos a interação que precisa daquela substância que nós sabemos, o ectoplasma, para adensamento do perispírito. Nós temos nos fenômenos de materialização Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, que nós recomendamos aqui por falta de espaço e tempo, mas que busquem os documentários de Peixotinho nas materializações luminosas no YouTube, que são maravilhosos de assistir. Também temos o fenômeno de materialização do médium que produzia esse ectoplasma, materializando a irmã Josefa, lá em 65, principalmente na presença da médium, né, Otília Diogo. Também nós temos a materialização inteira da irmã Josefa, nessa roupagem volumosa que ela trazia, principalmente com a presença do Chico Xavier, e aí de toda a equipe médica que deu o seu testemunho dessa materialização. Aqui o Valdo Vieira e o repórter José Franco sendo tocados pela irmã Josefa em janeiro de 64. E aqui uma explicação que para mim foi muito importante saber, que eu não conhecia. Martins Peralva vai falar que existem dois tipos de materializações. O espírito incorpora o perispírito do médium, que é colocado em transe, e o espírito organiza o seu corpo exclusivamente com os elementos essenciais às materializações, sem o concurso do perispírito do médium. Para mim foi um conhecimento novo, esses dois tipos de materialização, e eu trouxe um vídeo da doutora Marlene, que ela explica exatamente como Chico Xavier produzia esses dois tipos de materializações. Existe fazer você Vocês mesmo, estão ouvindo já? fazer você mesmo. Estão ouvindo, Vitório? A diferença entre ser criativo Então, e deixa ser eu... criador. Entre uma receita... Agora ficou mudo. Mas o vídeo que está mudo. A partir de agora ele começa a... É só fotografias. Qual a sua opinião sobre a materialização e A mim não está aparecendo, Samira, não sei se é o meu aqui. Tu está vendo, Vitório? Olha, não está aparecendo? essa questão Não, Só nem imagem nem som. o áudio. Só o áudio. ser realmente Não estão vendo? Não, Não. só o título.
Só Não. áudio, doutora. Então, eu vou tentar colocar de outra maneira. Tenta novamente. Vou tentar E colocar dá mais de outra- volume. Sim. Vamos ver se eu consigo de outra maneira, porque é muito bonito isso. Vocês conseguem visualizar agora? Sim. Então, deixa eu já colocar. Agora sim. O som das fotos sem ter. Olha, essa questão das materializações em Uberaba, elas aconteceram realmente através de uma médium extraordinária. Carol. Mas nós sabemos que esses trabalhos, assim, eles são muito delicados, eles são muito visados pela imprensa sensacionalista, pelo mundo espiritual inferior, que pretende criar escândalos para a doutrina. Alguns fatos desagradáveis aconteceram, essas sessões foram suspensas. Mas as materializações, até onde sei, eu era menino à época, até onde sei que eu peguei, elas eram verdadeiras. Na parte não sei se poderia acrescentar algo com mais propriedade, porque ela vivenciou esse período, não é, Maria? Nós estávamos lá no Uberaba, não participamos diretamente das reuniões, mas os colegas médicos eram todos estudantes comigo na universidade, colegas do Paulo também, que fazia medicina, e eles eram unânimes em falar com a gente da autenticidade do fenômeno. E porque eu vi o espírito se formar, se desfazer no ar, e viam perfeitamente a existência da médium e do espírito separadamente. Que ocorre variedade também, porque é preciso se aprofundar um pouco saber como é que se forma a materialização. O livro dos domínios da fraternidade, André Luiz fala claramente que existe um tipo de materialização que se dá da seguinte forma: médium oferece o perispírito, o perispírito, por cima do perispírito, materializa-se o espírito. Então, o corpo do médium está no lugar, o perispírito dele está em outra. Sobre o perispírito do médium, materializa-se o espírito, já em outra feição, em outra personalidade. Como no de Uberaba ocorreram os dois fenômenos. Ocorreu o fato de que o Tília Diogo se reprograma sobre o espírito dela, que era transparente, formava-se a materialização da irmã José. E outro tipo de materialização é o verdadeiro, em que a irmã José se materializava integralmente, sem necessidade do perispírito do médium.
Então, isso não foi estudado ainda para saber porque, de alguma forma, o perispírito da médium acontece. Ou certas pessoas sobre ela materializavam a experiência. Mas é preciso estudar o fenômeno, coisa que eles não fizeram, não estudaram. Também nós, no meio espírita, não fazemos essa distinção. Por isso que estudar o mecanismo de mediunidade é tão importante, né, no momento em que você vai analisar a sequência. Como é que você vai analisar a sequência? Você sabe quais são os mecanismos. Então, saem por aí falando que era fraude, pura fraude, mas quem estava lá, ele ficava com toda certeza de que o espírito andava, conversava e o médico estava em outro lugar, né? Estava preso em outro lugar. Nós, vários colegas, testemunham isso para nós, tanto de Xavier quanto de Valmir também, mas para deixar um pouco de lado os médicos, que a gente tem certeza que eles fizeram, mas para dizer que os colegas médicos que estavam na universidade foram unânimes em declarar que os fenômenos eram verdadeiros. Não deu para ouvir bem, eu acho que ficou com muita reverberação. Para mim também ficou muito fragmentado. Se puder resumir. Não se consegue entender. Eu vou colocar no grupo o link desse vídeo, porque ela explica. Eu não sabia que existiam dois tipos de materializações, uma sobre o perispírito da médium e outras simplesmente adensando o perispírito do próprio espírito. Então, isso eu achei muito importante. Para mim, deu para ouvir bem, Samira. Para mim, aqui, o som ficou bom. Para mim também. Mas a maioria distorceu. Para mim, ficou distorcido. O doutor Paulo César. Mas quem ouviu, melhor. Quem não ouviu, a Samira passa o link depois no chat, que a gente pode assistir. Foi por questão de mérito. Eu não ouvi, não tive esse mérito. É isso aí. Mas terás, chegará oportunamente. O doutor Paulo César possa explicar. O Geraldinho também levantou a mão. Mas talvez o doutor Paulo César pudesse explicar como eram as materializações do médico que aparecia também lá no Frei Luiz, né? Não quer ouvir o Geraldinho primeiro? Sim, podemos ouvi-lo. Bom, essa questão da segunda hipótese aí, que o espírito materializa-se, né, o próprio perispírito dele é condensado, a gente vê no próprio Nosso Lar, a mãe de André Luiz, quando ela desce do plano para a cidade de Nosso Lar, ela faz isso. Ela condensa-se e materializa-se em Nosso Lar por um período limitado, não é? E no caso das materializações na Terra, eu ouvi do Chico que isso acontecia também com o auxílio das energias da natureza. Quer dizer, além da condensação do espírito, do próprio perispírito, do espírito que estava se materializando, ele necessitava de fluidos da natureza, das matas, dos animais próximos, para o concurso dessa materialização. Doutor Paulo César, é o seu microfone que está aberto, pode falar. Sim, bom, eu vou colocar aqui um testemunho nosso e também com base
nas obras do André Luiz. Me parece que você estava se referindo a duas formas de materializações. Uma que são denominadas sublimes e a outras que são, entre aspas, designadas como ordinárias, certo? Simples, mais simples. Nenhuma delas é simples. É de uma complexidade assustadora. As principais razões, a principal razão é o atendimento de enfermos, para que tal fenomenologia aconteça, porque no lar de Frei Luís, a quem eu estou me referindo, quem mais se materializavam eram médicos desencarnados. Quando a psicosfera da sala estava adequada, a entidade deixava-se, assim, depositar em seu perispírito, até onde eu percebo, diretamente as moléculas de ectoplasma, densificando assim o seu perispírito. E quando acontecia dessa forma, a entidade se apresentava exatamente como era na sua última encarnação. É nítida. Quando a psicosfera não estava adequada, é descrito por Emmanuel, me parece, que a entidade se incorpora no perispírito do médium e é o perispírito do médium que se densifica. O importante é que o atendimento aos enfermos não seja interrompido. Toda vez que acontecia essa segunda forma de materializações, a entidade se assemelhava em semblante, em forma, ao médium, e a tonalidade da sua voz também. E foi isso que levou, no passado, a desconfiança de fraude pela semelhança da fisionomia da entidade com o médium e também da tonalidade da sua voz. Várias vezes nós presenciamos as materializações ditas sublimes. E uma das que mais me impressionou, eu já devo ter tocado nesse assunto aqui, foi a materialização de uma entidade cuja luminescência era tão forte que eu não consegui manter a minha visão direta sobre a entidade. E depois veio a nomenclatura, a denominação, a realidade de quem se tratava. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, o que nós estamos vendo, isso foi citado também pelo Geraldo, o santuário de materializações do lar de Frei Luís é incrustado numa floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. A importância dessa localização é porque todo ser vivo doa ectoplasma. Então, o principal médium vidente, meu pai, enquanto subíamos na direção do santuário, via biólogos, botânicos, técnicos, extraindo energia ectoplasmática das folhas, dos troncos, das raízes, das flores, dos animais e carreando para o santuário. 70% da energia sai do médium, os outros 30% da natureza e da assembleia que o acompanha, sendo energias sensíveis ao próprio pensamento. Essa assembleia tem que estar muito bem orientada e dotada de responsabilidade à participação de tais encontros, tão raros, tão difíceis e tão perigosos num planeta de provas e expiações ao qual nós ainda pertencemos. É a colaboração que eu poderia dar como testemunho dessas ocorrências ao longo de quase 40 anos. Excelente, isso mesmo. Maravilha. E a doutora Marlene, infelizmente, nem todos puderam ouvir, e ela fala ali que as materializações em Uberaba foram dos dois tipos, e eram bem distintas porque eram separados o corpo da médium, e quando era utilizado o seu perispírito, ela era deixada de lado. E, para mim,
foi uma novidade. E eu entendia sempre que era a materialização do próprio perispírito, do espírito comunicante, e não o perispírito do médium que lhe emprestava o perispírito. Eu achei muito, muito importante isso. Meus queridos, faltam 5 para 7. Samira, desculpe te interromper, o Paulo César queria fazer uma solicitação. É por isso que eu queria dizer. Para ir depois, e na sequência, antes que o Geraldinho vá, hoje o Geraldinho tem que fazer a prece de encerramento. E também marcarmos o próximo encontro. Pode falar, doutor Paulo. Será que não é melhor deixarmos para o próximo encontro, para não atrasarmos muito? Nós estamos há quase 2 horas reunidos e o tempo passa sem que nós percebamos. Tamanha é a atenção que nós depositamos sobre as palavras, sobre o estudo, sobre a apresentação, hoje da Samira, mas de todos que se apresentam em nossas reuniões. Com certeza. E nós temos ainda algumas propriedades muito importantes também para ver. Tem mediunidade perispírito, que é muito importante. Eu creio que ainda iríamos mais uma aula sobre perispírito. Eu gostaria de pedir, Samira, para colocar aquele quadro com todas as propriedades novamente. Certo. Para a gente ver até onde nós fomos. Certo. Estou chegando lá. Então, aqui nós fomos até a luminosidade. Penetrabilidade, tem perenidade, mutabilidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade. A invisibilidade foi feita, expansibilidade, capacidade refletora, bicorporeidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, odor e temperatura. Certamente teremos ainda mais 2 reuniões, não é? Samira? A internet dela está travando um pouco. Que pena. E agora voltou, né? Voltou. Eu posso resumir numa aula só, da próxima? Tá bom. Tá ok. Para que não fique muito demorado, para depois, eu até gostaria de sugerir... Eu acho que está sendo tão produtivo e tão maravilhoso esse estudo, não é? Eu também gosto muito do perispírito. Maravilhoso. É a base de tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Samira, só veja a data com o Geraldinho, porque nós temos a pós mês que vem. E podia ser dia 16 de maio, Geraldinho. Vai ser sexta? Pode ser. Tá. Então, vamos convidar a todos para estarmos juntos novamente, dia 16 de maio, e eu talvez condense, então, um pouquinho mais, não trazendo tantas citações. Eu acho importante, porque daí a gente... Eu acho importante. Nós não temos tempo para terminar, né, Geraldinho? Então, faça nesse ritmo que está ótimo. Para nós é sempre uma alegria estar juntos. E eu gosto muito do perispírito, porque é a base de tudo. Então é isso, meus queridos. Queria agradecê-los. E pedir para o Geraldinho fazer a nossa prece de encerramento hoje. Vamos orar. Vamos. Louvado sejas, nosso Senhor Jesus Cristo, amado Mestre Jesus, de nossas estradas infinitas, sol de nossas almas,
mestre dos mestres, divino escultor de nossos espíritos ainda tão vacilantes e imperfeitos. Ó Senhor de nossos caminhos, apiada-te de nossa ignorância e de nossa simplicidade no entendimento, ainda tão obscurecido pelos impositivos da matéria que nos constrange. Mas sabemos, Senhor, que infinita é a tua misericórdia, que com tuas mãos dadivosas podes abrir-nos os olhos, tirando de nós as escamas que nos obscurecem a visão, para lançar-nos a uma visão de um horizonte mais amplo e mais profundo, o horizonte do espírito imortal que vence as imposições transitórias para descortinar os universos sem fim. Mestre adorado e compassivo, receba-nos uma vez mais a boa vontade de aprender e servir, para matricular-nos um tanto mais nas obras de amor e fraternidade com que nos convidas à evolução do sentimento, a fim de que pensamento e coração possam vibrar em sintonia mais alta, executando a melodia celeste do amor, que, em suma, Mestre adorado, é o objetivo maior de nossas estradas contigo. Jesus, divino amado amigo, médico de nossas almas, cura-nos para que possamos seguir-te com as vestes nupciais, com que pretendemos um dia alcançar-te, o glorioso reino de amor e de verdade. E em nome de Deus, Senhor amado, nós te pedimos abençoar este grupo, cada lar que aqui acompanha esses estudos e cada coração que junto conosco absorverá essas vibrações de tua luminosidade e de teu carinho. Que em nome de Deus, nosso Pai, assim seja para sempre. Que assim seja. Que assim seja para sempre. Assim seja. Um beijo, Geraldinho. Um beijo, queridos amigos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até logo, até mais. Bom fim de semana. Até mais. Boa noite a todos, queridos. Até o próximo encontro. Bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau,